O método Oco para fazer uma melhor apresentação na venda de colchão. Essa você não conhecia, eu tenho certeza. Seja muito bem-vindo à nossa live de número 201. Qual que é o tema dessa live, Luciano? Olha só que legal. Nós vamos falar hoje da melhor apresentação para você criar desejo do colchão. Que é isso, Luciano? Sim, eu vou falar a melhor apresentação. Qual é a melhor apresentação para você criar desejo na venda de colchão? A melhor apresentação, existe uma melhor apresentação? Existe. Para quê? Para você vender 100 mil no mês em colchões. Se você vender 100 mil no mês em colchões, você está na prosperidade do colchão. Não te falta dinheiro. Você paga as suas contas em dia. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar você, vendedor de colchão, a se transformar em um faixa preta na venda de colchão, vendendo 100 mil no mês em colchões. Esse é meu objetivo, esse é o meu propósito. Vamos lá, vamos com tudo, vamos para frente, vamos falar da apresentação. Muita gente está preocupado com o fechamento na venda de colchão, mas se você não tiver a melhor apresentação, você não cria desejo pelo seu colchão. Você não cria desejo. E se o cliente não sentir desejo para comprar o colchão com você, não há fechamento que faça ele comprar. Então o que eu vou dizer para vocês aqui hoje é a melhor apresentação. Como fazer a melhor apresentação para criar desejo no colchão para você vender 100 mil todo mês. É para você vender 100 mil todo mês. Para quê? Para ter constância na venda de colchão. Vendedor de colchão merece ganhar bem. Vendedor de colchão merece ter uma vida próspera. Por quê, Luciano? Porque vendas, do meu ponto de vista, é a melhor profissão do mundo. Os grandes homens, grandes mulheres de sucesso, tudo trabalha com vendas. E repito, reforço sempre, estamos no melhor momento da venda de colchão. Precisamos aproveitar essa oportunidade. Precisamos estar preparados, preparadas. Para quê? Para estar no campo de batalha, para estar de frente com um cliente, mas fazer a melhor apresentação. Não uma apresentação básica, não uma apresentação de qualquer jeito, não, a melhor, a que cria desejo, a que o cliente sente vontade de fazer negócio com você. Então pega papel, pega caneta, anota. Eu sempre falo que é muito importante você anotar. Eu falo que se você deixar tudo aqui no cérebro, você vai esquecer. O cérebro não tem capacidade de guardar tudo. Então pega papel, caneta, anota no segundo cérebro. Qual que é o segundo cérebro? O teu caderno, a tua folha de sulfite, as suas anotações. Por quê? Porque você vai poder reler de vez em quando, dar uma olhada de vez em quando. O Luciano falou da melhor apresentação para vender 100 mil no mês na venda de colchões. Ok? Papel e caneta na mão. Eu acredito que, para a gente iniciar, eu sempre tive, no meu ponto de vista, nesses 21 anos de vendas, eu analisei o seguinte, que uma apresentação, ela precisa ter uma estrutura. Ela não pode ser de qualquer jeito. Uma vez eu fiz uma live aqui e falei que a minha apresentação e a maioria da apresentação dos faixas pretas dura em média de 45 minutos a 1 hora. Há exceções, evidentemente, que se você for fazer uma venda para um consignado, hoje está demorando 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu estou falando da média de um cliente que possui cartão de crédito, de um cliente que possui uma condição. Ela é a média de 45 minutos a 1 hora. Existe uma estrutura, existe um esqueleto de uma melhor apresentação que te ajuda a despertar mais desejo para o cliente comprar com você e assim você vender 100 mil todos os meses. Porque não adianta vender um mês ou outro. Eu vou te mostrar aqui qual é a melhor estrutura
para você fazer a sua apresentação. Se você vende na loja, se você vende na casa do cliente, essa apresentação, essa estrutura, ela serve. Por quê, Luciano? Porque uma apresentação, ela tem uma linha mestra, ela tem uma estrutura não pode demorar muito. Não pode demorar muito para você atingir o objetivo da sua apresentação. Porque se demora muito, fica cansativo. E a gente tem que respeitar hoje, mais do que nunca, o tempo do cliente. Qual que é o ativo mais valioso hoje das pessoas? É o tempo delas, é a atenção delas. Então, se você demora muito para atingir o objetivo, vai cansar demais o cliente, a energia vai estar lá em cima, daqui a pouco cai. Então anota aí que eu vou te passar hoje qual é a melhor estrutura para você fazer uma apresentação, para você vender 100 mil todo mês e criar desejo. Qual que é, Luciano? Primeiro, esse método de uma apresentação para criar desejo do cliente comprar é um método que chama OCO. O que é isso, Luciano? Sim, vou explicar para você. São 3 letras. A letra O, a letra C e a letra O. O método OCO. Para fazer uma melhor apresentação na venda de colchão. Você conhece? Essa você não conhecia, eu tenho certeza. Então vamos lá. O primeiro. Qual é o primeiro, a letra do O? Ser objetivo. Você precisa ter uma apresentação objetiva, rápida, clara, específica. Por quê? Porque senão cansa o cliente. Você precisa ter uma apresentação com objetivo. Objetivo de quê? De ser direto, de ser claro, de ser direto no seu objetivo. Qual é o objetivo de você estar apresentando aquele colchão? Quando você coloca uma estrutura na sua apresentação, aí sim, você cria desejo de compra. Aí sim o cliente sente vontade de comprar. Então vamos lá. Na primeira parte, para você criar uma estrutura na sua apresentação que te ajuda a vender 100 mil no mês em colchões. Qual é? Objetivo. Tudo que você disser nesse primeiro momento tem que ser focado, pautado no objetivo do cliente, em sanar os problemas do cliente. É nisso que tem que estar o nosso objetivo. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Vai fazer a apresentação, início da apresentação. Seu João, muito bom dia, é um prazer estar aqui na sua residência. Eu vou fazer a minha demonstração. Primeiro eu tenho que explicar que eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Depois de algumas perguntas, eu vou fazer a demonstração na maquete com o senhor. Depois desta demonstração, eu vou explicar preço, condição de pagamento e todos os detalhes. Tudo bem? Eu fui objetivo, eu fui claro, eu fui direto. Para que serve isso, Luciano? Para no meio da apresentação, ele não ficar perguntando preço. Para no meio da apresentação, ele não ficar sabendo que o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Por quê? Porque se você estiver na casa do cliente, ou se ele for na tua loja, o cliente fica perdido. Ele não sabe como vai ser a apresentação. Ele não sabe se ele tem que ficar lá ouvindo você, fazendo perguntas, ele não sabe se ele pode ficar em pé, se ele pode ficar sentado. Então, seja objetivo, seja claro, tenha uma apresentação pautada, focada no objetivo. Vou dar de novo o exemplo. Qual é, Luciano? Bom dia, seu João. Bom dia, dona Maria. Tudo bem? Eu vou fazer a apresentação para vocês, a demonstração do colchão para vocês, mas primeiro eu gostaria de antecipar que eu vou fazer algumas perguntas para vocês, depois eu vou fazer a demonstração da maquete, vocês vão sentir os benefícios, você vai sentir o tecido, eu vou explicar todos os detalhes e no final eu vou explicar preço, condição de pagamento e todos os detalhes. Tudo bem?
Pronto! O cliente vai entender de forma objetiva. Ah, tá claro para mim já. Tá claro. Ele não vai ficar fazendo perguntas para você desnecessárias. Por quê, Luciano? Porque você foi claro, porque você foi objetivo e porque você foi direto. Isso é importante hoje. Claro, objetivo, específico e direto na sua apresentação. Aí o cliente volta a atenção toda para você. Você chamou a atenção, você foi objetivo. E aí vai seguindo a sua apresentação. Aí você vai para a letra C. Qual que é a letra C, Luciano? É a segunda parte da melhor apresentação para você vender 100 mil todo mês. Qual é? A letra C é do cenário. Do cenário, sim. Você tem que criar um cenário na cabeça do cliente. Você precisa desenvolver, falar um cenário na cabeça do cliente. Qual é o cenário que você orienta, Luciano? Qual é o cenário que você cria para você criar desejo de compra de um colchão de linha alta? Vou te explicar agora. Qual é? Exemplo. Nossa empresa, seu João, ela fez uma pesquisa. E nessa pesquisa, ela constatou que 80% da população brasileira sofre com dores na coluna, com desvios na coluna, com problemas de coluna. Ainda na pesquisa mostra que 100 milhões de brasileiros dormem em colchões inadequados. 73 milhões de brasileiros têm problemas de insônia, não dorme bem. Que a cada 3 minutos no Brasil, uma pessoa sofre um infarto. Que a cada 5 minutos no Brasil, uma pessoa sofre um derrame. E que 90% da população brasileira tem algum tipo de dor no corpo. Ou seja, ninguém escapa. Todo mundo um dia vai sentir alguma dor. E a maioria delas está na nossa coluna vertebral. Então a nossa empresa ela fez essa pesquisa. Por que eu tenho que dizer isso para o cliente, Luciano? Porque você está mostrando o cenário de como está a situação, de como estão os problemas que a humanidade passa, que os nossos clientes sofrem. Você precisa criar essa objeção. Você foi objetivo no início e você está agora criando um cenário na cabeça do cliente para você criar desejo de compra do seu colchão. O cenário é muito importante. E além de tudo isso, o outro cenário, nossa empresa ainda fez outra pesquisa e constatou o seguinte, que um colchão comum hoje, ele tem validade de 5 a 7 anos. Passando disso, pode ter muito ácaro. E os ácaros, para o senhor ter uma ideia, depois de 2 anos de um colchão comum, 10% do peso de um colchão são de ácaros. Existem, em média, 2 milhões de ácaros, de fungos, de bactérias em um colchão. E a maioria das pessoas não sabem que elas acordam, às vezes, com rinite, com a sinusite atacada, espirrando. Por quê? Pode estar respirando ácaro. O ácaro está entrando dentro do aparelho respiratório. Olha só, a senhora percebe que um colchão não serve só para dormir? Olha a importância, seu João, de um bom colchão, de um colchão novo em uma casa. Um bom colchão novo, um bom colchão, ele traz o quê? Saúde, limpeza, higiene em um quarto. A gente precisa hoje, mais do que nunca, entender que o colchão é o móvel mais importante de uma casa. O que eu fiz nesse momento? Criei um cenário na cabeça do cliente de tudo que está acontecendo, dos problemas de coluna, dos problemas de ácaro, que a maioria dos clientes, eles não sabem que colchão tem prazo de validade. A maioria dos clientes não sabe que colchão tem ácaro, que tem bactéria. Eles não têm essa clareza. E aí, nesse momento, eu estou criando um cenário. Eu preciso criar esse cenário. Eu já fui objetivo, criei um cenário,
Agora a outra letra. Qual é a outra letra? A letra O. Eu preciso mostrar que existe uma grande oportunidade para ele ou para ela. Logo em seguida que você apresentou o cenário, você precisa apresentar agora uma oportunidade. Por quê, Luciano? Porque comprar um colchão novo com você é uma oportunidade. Ele tem que sentir que ele tem uma oportunidade. Aí você pode dizer, baseado, seu João, no cenário que eu acabei de explicar para o senhor, a nossa empresa, a nossa marca de colchões, criou, junto com os engenheiros, junto com os físicos, junto com os médicos, com os fisioterapeutas, criaram, desenvolveram o que tem de mais moderno hoje em tecnologia para um colchão tecnológico, um colchão que tem um tecido tecnológico, um tecido importado da Turquia, um algodão turco, um algodão egípcio, um algodão gostoso, para dar uma sensibilidade na pele maravilhosa. Os nossos engenheiros criaram um colchão para cuidar mais da saúde da coluna vertebral, porque eles entenderam que a maior parte do tempo da vida a gente passa em cima de um colchão. Então eles criaram uma espuma especial, uma densidade especial que respeite as curvaturas da coluna vertebral. Ou seja, a nossa marca, a nossa empresa, junto com os engenheiros, criaram um colchão tecnológico, um colchão que vai cuidar da saúde da sua coluna, um colchão que tem um tecido antimofo, que tem um tecido antiácaro, para cuidar do seu aparelho respiratório enquanto o senhor dorme, enquanto a senhora dorme. Vocês entendem? Então, ou seja, você criou, você foi objetivo na sua apresentação. Você criou um cenário na cabeça dele do que está acontecendo, das pesquisas, das estatísticas e dos problemas de coluna, das pessoas que não se cuidam. E agora é o momento de você criar uma oportunidade para ele. Aí você pode dizer para ele nesse momento, seu João, baseado em tudo isso que eu expliquei para o senhor e para a senhora agora, existe uma grande oportunidade para o senhor cuidar da saúde da sua coluna vertebral, que é a maior obra de engenharia já criada por Deus. Existe agora uma grande oportunidade para a senhora dormir melhor, acomodar o seu corpo melhor, ter um colchão que respeite as curvaturas da sua coluna, fazendo o seu corpo se acomodar melhor. Para quê? Para o teu corpo relaxar melhor, para a senhora pegar naquele sono gostoso, naquele sono reparador, para a senhora cuidar da saúde respiratória, para a senhora cuidar da limpeza do seu quarto melhor. Sim, porque um colchão novo é uma grande oportunidade de trazer saúde para o seu quarto. Observe bem o que eu disse, os tecidos são importados. Existe massagem no colchão, se ele for com massagem, um tecido antiácaro. Aí você está mostrando que existe uma oportunidade dela dormir melhor, e um móvel mais importante de uma casa, e um colchão diferenciado, e um colchão melhor, e um colchão tecnológico. E nesse momento a gente precisa, pessoal, agir rápido. Agir rápido. Por quê, Luciano? Porque você tem que explicar para o cliente o seguinte, seu João, nesse momento a gente precisa, a senhora precisa aproveitar essa oportunidade rápida. Rápido. Por quê? Porque um colchão inadequado, acima de 5 anos, ele já está abaulado. Ele já pode estar potencializando as dores na sua coluna vertebral. Ele pode estar potencializando todos os problemas respiratórios. Ele pode estar fazendo com que o senhor não durma direito, não tenha um sono reparador. Por quê? Porque ele não vai acomodar o corpo adequadamente. O corpo não vai ficar adequado. Imagine que nós temos um corpo humano que o maior peso está na linha da cintura. E os colchões comuns, eles afundam naquela região. Então, esse colchão inadequado está criando cada vez mais e potencializando mais os desvios na sua coluna. Portanto, seu João, é muito importante o senhor estar investindo no seu quarto,
trocando o seu colchão, colocando o móvel mais importante na sua casa, para o senhor dormir melhor. E uma coisa eu falo para o senhor, aí você pode dizer isso em seguida. Nós temos uma grande oportunidade para o senhor. Nós temos uma grande oportunidade de trocar o colchão do senhor de maneira rápida, de maneira precisa, de maneira cautelosa, de maneira confortável, de maneira com que vocês durmam melhor, acordem melhor. Os médicos dizem que o melhor remédio do mundo é uma boa noite de sono, mas uma boa noite de sono reparadora, onde o senhor descanse melhor, onde a senhora descansa melhor. Esse aqui é o meu objetivo. Nesse momento, pessoal, você está sendo preciso, você está sendo claro, você está sendo objetivo, você está sendo cauteloso, você está sendo especialista, você está absorvendo toda a atenção desse cliente, que é o que a gente precisa, porque você mostrou o cenário para ele. Você mostrou o cenário. Agora, no momento final da sua apresentação, você tem que mostrar qual é o plano. Qual é o plano? Qual é o planejamento para ele dormir melhor, para ele viver melhor? Lembre-se que no início você falou que ia fazer perguntas, que você ia fazer a demonstração, cenário, e que você ia falar preço, condição de pagamento e todos os detalhes. Neste momento do final, como mostrar o preço de maneira com que o cliente sinta vontade de comprar o colchão com você? Existe uma estrutura certa. Eu vou passar para você agora a estrutura certa. Para você, nesse momento agora, é mostrar o plano dele poder adquirir o seu colchão rápido, na hora, com senso de urgência, que é o que a gente precisa. A gente precisa fechar negócio na hora. Macarrão se come quente. Eu não acredito em venda que o cliente fala assim, ó, tá tudo certo, volta amanhã que eu passo o cartão. Eu, Luciano, não acredito. Eu não acredito. Aí o que você vai fazer? Como é que você vai mostrar o plano para ele nesse momento? A partir desse momento que o cenário está claro, que o cenário está objetivo, que já ficou claro para o cliente que o benefício que o seu colchão vai fazer na vida dele será transformador, aí você vai falar o seguinte para ele. O senhor percebeu, seu João, o senhor observou, seu João, que existe essa grande oportunidade? E para finalizar a minha apresentação com o senhor, eu tenho uma sugestão de 3 modelos de colchões, a qual eu percebi aqui que será transformador na sua vida. Eu vou mostrar para o senhor as minhas 3 sugestões como especialista para o senhor, de uma vez por toda, dormir melhor, acordar melhor, ter o melhor móvel mais importante da casa, cuidar da saúde da coluna vertebral. Qual é, Luciano? Qual é as 3 opções? Aí você começa já com o mais caro. Sério, brando, com tom de voz, com tom de voz de especialista, com tom de voz de autoridade branda. Como é que é? Olha, as 3 oportunidades, aí você vai escrever numa folha de sulfite. As minhas 3 oportunidades são o seguinte, João. Qual é? Olha só, eu tenho aqui um colchão de 25K, que é o meu Super Premium. E mostra para ele. Super Premium, 25K. A minha segunda opção, eu tenho aqui o meu segundo, chamado de Emirates. Ele está 14K. E eu tenho a minha terceira sugestão para o senhor, que é um colchão de 7,5. De 7K e meio. Olha como ficou barato de 7K, mas o nosso objetivo com essa sugestão é esse aqui. Mas olha, seu João, olha, dona Maria, a minha sugestão é que o senhor fique com esse, porque esse é o que mais vende, esse é o que mais sai. Esse foi baseado nos hotéis 5 estrelas, 7 estrelas de Dubai. Esse foi baseado nos hotéis confortáveis. A maioria dos clientes adquirem esse.
Mas essas são as minhas 3 sugestões. Qual fica melhor para o senhor? Qual é a melhor sugestão que o senhor prefere? O de 25? O de 14? Ou de 7,5 kg? E fecha o zip na boca. Deixa com ele e não abre mais a boca. Demonstração clara, demonstração cautelosa, demonstração precisa, demonstração objetiva. Esta é a melhor apresentação para você vender 100 mil no mês na venda de colchão. Claro, objetivo, transparente, preciso, especialista. Por quê? Porque você não foi... Ela tem tempo, ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. A apresentação tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Mas ela tem que ser estruturada. Você tem que montar o esqueleto da apresentação, como eu disse agora. Objetiva. Objetiva. Criar um cenário na cabeça do cliente. Mostrar a grande oportunidade que esse cliente tem de adquirir o seu colchão, que será transformador na vida dele, que ele precisa trocar rápido, porque você já criou um cenário na mente dele que ninguém fala. Que ninguém fala, e depois no final, você fala, baseado em todo esse cenário que eu informei o senhor, eu tenho 3 sugestões para o senhor e para a senhora, Dona Maria. O linha alta, o linha média e o linha baixa. Um desses 3 você vai fechar. Você vai ter a percepção nesse momento, porque você está focado, você está focada, você vai ter a percepção nesse momento se é o do super prêmio. De repente ele é o do super prêmio de 25K. Mas se ele não for, ele é o de 14K. E está tudo bem se ele não for o de 14, mas o de 7 vai fechar. Não escapa. Só que o objetivo é focar no do meio. O objetivo é focar no do meio. Por quê? Porque você estudou conteúdos, você se preparou, você identificou quem é os tomadores de decisões, você deu atenção para eles, você explicou como que ia funcionar a sua apresentação. Você falou que no final ia falar o preço. Para quê, Luciano? Para que o cliente, em momento algum, pergunte o preço no meio da apresentação. É muito ruim, porque isso pode atrapalhar o teu fechamento no final. Por quê? Porque você está confiante. Você fez uma apresentação confiante, uma apresentação com segurança, com credibilidade, mas você precisa se preparar mais para fazer a melhor apresentação da sua vida na hora que você estiver na frente de um cliente. Apresentação estruturada, com um método faixa preta, uma apresentação que te ajude a vender 100 mil todos os meses, com metodologia, com estrutura. Não fazer a apresentação de qualquer forma, de qualquer jeito. Não. De forma nenhuma. Você tem que se aprofundar no conhecimento, se aprofundar em detalhes importantes da apresentação. Para quê, Luciano? Porque isso vai fazer você se sentir mais seguro. E o cliente percebe quando você está mais seguro ou quando você não está muito confiante. Porque confiança ele é um sentimento. Ele é um sentimento que a gente percebe, observe bem, quando a gente olha para uma pessoa e a gente vê assim, caramba, ele não está legal, está desesperado, está preocupado demais, está focado demais só no fechamento, Não. Estrutura a sua apresentação. Faça uma apresentação daqui para frente estruturada, focada, específica, com começo, com meio, com fim. Uma apresentação que seja a melhor que você vai fazer. Por quê, Luciano? Porque o cliente vai perceber, até na sua expressão facial, até na sua expressão corporal, ele vai perceber nos detalhes que você realmente é diferenciado. Imagina você chegar na apresentação e falar assim, gente, muito agradecido por ter me recebido aqui na sua residência, ou muito agradecido por senhor entrar na minha loja, mas para eu fazer a minha apresentação, eu primeiro preciso fazer algumas perguntas rápidas,
Depois eu vou fazer a demonstração do colchão. E no final eu falo o preço, condição de pagamento e todos os detalhes. Tudo bem? Tudo bem. Quando eu pego isso do cliente, ele vai me aguardar fazer a apresentação. Ele vai me dar o que é mais valioso em uma apresentação, que é o quê? Que é o tempo dele, que é a atenção dele, que é o que a gente precisa, pessoal, para vender um colchão de linha alta, para vender 100 mil no mês. Começa daqui para frente estruturando a sua apresentação com esse método, com essa estrutura faixa preta. Porque essa apresentação, ela é estruturada. Ela tem um esqueleto que precisa ser estruturada. Ela tem começo, ela tem meio e tem fim. Até o tom da sua voz é importantíssimo, principalmente no final, na hora de falar o preço para o cliente. Apenas diga para ele, baseado em todo o cenário que eu falei para o senhor, baseado nas perguntas que eu fiz para o senhor, baseado na minha demonstração para o senhor, eu tenho 3 sugestões de colchões para vocês. 3. Por que 3, Luciano? Porque o cérebro, mais do que 3, ele não gosta. Por isso que existe, em primeiro lugar, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Por isso que nas camisas, por exemplo, na roupa é P, M, G, pequeno, médio e grande. Pai, Filho, Espírito Santo. O cérebro gosta de no máximo 3. Se você der 4, der 5, der 6 opções, o cliente fica confuso. E um cliente confuso não compra. Um cliente confuso não compra. E nós, mais do que nunca, nesse novo mercado da venda de colchão, precisamos estar cada vez mais preparados, cada vez mais estruturados, estudar mais, ter um método, ter uma apresentação estruturada. Para quê? Para vender 100 mil todo mês, que é o que vocês precisam, ganhar dinheiro todo mês. Não é um mês ou outro. E aí a gente precisa ter esses cuidados. Esses cuidados, eles são necessários. Aprender a fazer as perguntas de ouro, ouvir as objeções, ou seja, o seu fechamento vai ficar muito melhor se você estruturar essa apresentação faixa preta. Os faixas pretas que vendem mais de 100 mil no mês na venda de colchão, eles usam esta estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. Espero ter ajudado vocês hoje. Nossa live também vai ser rápida hoje. Espero ter ajudado, espero ter contribuído para vocês. Espero que vocês se transformem. O meu objetivo é transformar um vendedor de colchão em um faixa preta na venda de colchão, que venda 100 mil no mês. Por quê, Luciano? Porque vocês merecem ganhar dinheiro. Existe uma grande oportunidade, um mercado muito grande na venda de colchão. Tem muito cliente querendo comprar colchão, mas ele precisa encontrar um especialista na venda de colchão, que mostre para ele, que crie desejo dele ter a sua marca, o seu colchão. Aí ele vai estar disposto a investir muito mais e dar o dinheiro na sua mão. Obrigado por tudo. Espero que vocês arrebentem de vender agora no mês de julho. Espero que vocês toquem os corações dos clientes, vendam bem, porque vocês merecem. E até a próxima terça-feira. Tchau, pessoal. Tchau.